Oi, boa noite, tudo bom? Estou aqui voltando de um dia de trabalho do meu consultório, no bairro de Boa Viagem, em Recife, e estou aproveitando esse momento para compartilhar com vocês mais umas reflexões médicas focadas na medicina natural, que são o tema desse canal. Você sabia que você pode estar comendo veneno e não tem a menor consciência disso? É sobre esse assunto que nós vamos tratar neste vídeo que começa agora. A grande maioria das pessoas não tem a menor consciência alimentar. Come tudo que encontra pela frente. E existem 3 tipos de alimentos que nós deveríamos não considerar como alimentos, porque são toxinas perigosas. Alguns deles podem ser considerados como drogas, embora sejam drogas legalizadas, drogas lícitas, porque estão à venda em qualquer lugar, podem ser encontrados em qualquer supermercado. Vamos falar no vídeo de hoje sobre 3 toxinas perigosas que as pessoas estão comendo praticamente todos os dias e que são toxinas poderosas que podem, com o tempo, prejudicar a sua saúde. Vamos falar sobre o açúcar refinado, o açúcar branco, o glutamato monossódico, que é um realçador do sabor, um tempero muito utilizado na culinária, e, por último, as gorduras trans, que estão presentes no óleo refinado e na margarina. Vamos começar pelo açúcar branco. O açúcar branco, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, através de um processo químico de refino. Portanto, ele não é um produto natural. O açúcar branco, o açúcar refinado, ele é muito diferente do açúcar mascavo, que é a matéria-prima do qual ele é feito. Esse processo de refino transforma a molécula de glicose e frutose em glicose e frutose venenosas, glicose e frutose alteradas. Muitos cientistas falam mal da frutose, nós temos inclusive um vídeo sobre isso, afirmando que a frutose é um veneno, que a frutose é tóxica, mas a frutose tóxica realmente é esta que vem do açúcar branco, que é completamente diferente da frutose que existe nas frutas. A frutose das frutas é boa para a saúde, ela faz bem, ela regula o metabolismo, ela melhora o metabolismo dos carboidratos e o metabolismo das gorduras. Mas a frutose que está contida no açúcar branco, porque o açúcar branco, minha gente, ele é frutose e glicose. Na realidade, o seu sabor doce se deve a esses 2 compostos. Só que é uma glicose e uma frutose refinados, que sofreram alterações químicas por conta do processo de refino. Ok? Portanto, essa glicose, ela faz mal. A glicose do açúcar branco, ela, quando entra em nosso organismo, ela dá lugar à formação de gordura, de triglicerídeos, ela aumenta os triglicerídeos, ela aumenta o colesterol. E a frutose que existe no açúcar branco também é tóxica, também é venenosa. Infelizmente, grande parte dos produtos que a gente encontra nos supermercados, os produtos industrializados que vêm em pacote, em caixa, estão repletos de açúcar. Porque o açúcar é como se fosse uma espécie de conservante que eles usam em muitos alimentos. E as pessoas não têm o hábito de ler os rótulos, de observar se existe algum componente que faz mal à saúde. Essa é uma questão, inclusive, crucial, que tem a ver com a consciência alimentar. O açúcar branco, ele perturba todo o metabolismo dos carboidratos. E também ele desorganiza o metabolismo das gorduras. Quando você ingere açúcar branco, o que é que acontece? Você tem um pico de insulina. Porque essa glicose e frutose alteradas, danificadas, que tem sua molécula danificada, certo? Quando entram no organismo, elas vão produzir perturbações no metabolismo que ocorre dentro do fígado. E aí ocorre uma maior síntese
de triglicerídeos, que são gorduras, e uma maior deposição de gordura nos adipócitos, que são as células de gordura. Quando o açúcar branco entra no sangue, ocorre um pico de insulina, ou seja, uma produção excessiva de insulina naquele momento, ali, porque entrou muito açúcar no sangue. E um açúcar distorcido, um açúcar venenoso, um açúcar que tem sua molécula danificada, que faz mal. Aí o que acontece? Esse pico de insulina, que é uma grande quantidade de insulina que jorra no sangue naquele momento que o pâncreas fabrica, vai fazer com que a pessoa engorde. Porque a insulina é um hormônio que promove a deposição de gordura nas células adiposas, nos tecidos periféricos. A insulina alta demais naquele momento promove o processo do engordar. A pessoa engorda. A insulina é um hormônio engordante. Ela bloqueia as enzimas que queimam gordura e estimulam as enzimas que promovem a deposição de gordura. Então, quando você come açúcar branco, você está engordando. Aliás, o grande culpado, o grande vilão dessa epidemia, minha gente, que tem de obesidade no mundo hoje. Nós estamos observando uma doença muito grave, silenciosa, que vai minando nossa saúde pouco a pouco e que está cometendo grande parte da população mundial. Eu fiquei assustado quando eu vi uma reportagem na televisão que foi feita na década de 70 em São Paulo, em que foi filmado o viaduto do chá com aquelas pessoas passando, aquela multidão passando para lá e para cá, e você percebia que as pessoas eram bem mais magras do que hoje em dia. A obesidade, gente, está proliferando de uma forma assustadora. E o culpado disso, um grande culpado disso, é o açúcar branco. As pessoas estão comendo açúcar branco desenfreadamente e sem tomar consciência disso. Elas não leem os rótulos, porque o açúcar está lá. O açúcar está no suco de caixinha, o açúcar está nos refrigerantes, o açúcar está nos biscoitos recheados. E a pessoa vai comendo e nem percebe que está comendo açúcar branco. O que acontece? Picos de insulina. Quando há o pico de insulina, você tem um processo de engordar. O seu corpo vai produzir, o seu fígado vai produzir triglicerídeos e você vai ter toda uma perturbação do metabolismo das gorduras. Daí pode surgir também a chamada esteatose hepática, que é um grande problema de saúde. A esteatose hepática é o acúmulo de gordura no fígado, que é outra epidemia dos dias atuais. Se você for fazer um ultrassom, assim, pegar uma amostra populacional, muitas pessoas, e for pegar elas e for levar para fazer ultrassom, você vai se assustar, porque uma grande quantidade de pessoas vai ter esteatose hepática, tanto em grau leve, quanto moderado, quanto grave. Mesmo pessoas magras estão com esteatose hepática, que é a gordura acumulada no fígado. Por quê? Por esse pico de insulina. Uma das causas da esteatose hepática é o pico de insulina, a insulina muito alta. Quando essa insulina é muito alta e é constante, ou seja, você tem vários picos desses durante o dia, você vai perturbar de tal forma o metabolismo das gorduras que o fígado vai se tornar incapaz de queimar a gordura. E ele vai ficar com essa gordura acumulada dentro dos hepatócitos, que são as células do fígado. E essa gordura acumulada, com o tempo, ela vai deteriorando o órgão, até o ponto onde você pode ter uma cirrose hepática. É a cirrose hepática provocada pela esteatose hepática não alcoólica. Muitos casos estão acontecendo hoje em dia. E o grande vilão, certamente, é o açúcar. O açúcar branco, ele é o grande causador de diabetes mellitus. Porque quando você tem esse pico de insulina, o que acontece? Você vai ter uma resistência maior à insulina. Quando a insulina fica muito alta, as células começam a criar uma resistência à ação dela. A insulina chega na célula e ela não consegue agir. A membrana celular começa a criar um bloqueio àquela ação da insulina. Então, quanto mais insulina você tem, quando você tem o pico, você vai ter resistência à insulina, que vai provocar um pico maior de insulina e cria-se um círculo vicioso. Um círculo vicioso terrível, que termina gerando mais obesidade e mais diabetes. A diabetes mellitus do tipo 2, ela surge exatamente por esse processo de picos de insulina constantes, diários, durante muito tempo, durante anos até. Então,
O açúcar branco refinado, ele deteriora todo o metabolismo dos carboidratos e todo o metabolismo das gorduras. Ele é o grande fomentador da diabetes tipo 2. Temos que fazer uma diferença aí entre a diabetes tipo 2 e a diabetes tipo 1, porque diabetes tipo 2 é aquela diabetes que acontece quando a pessoa é mais velha, geralmente, e ela ocorre por conta da resistência à insulina, ela está relacionada com a obesidade, diferente da diabetes tipo 1, que ocorre pela destruição das células beta, das ilhotas de Langerhans do pâncreas, certo? Por um processo autoimune que pode acontecer inclusive com crianças de 2, 3, 4 anos, na mais tenra idade, ok? Então a diabetes tipo 2 é causada pelo consumo desenfreado de açúcar nos dias atuais. Gente, é algo tão grave isso, porque o açúcar está em tudo que você come. As pessoas comem uma grande quantidade de açúcar por dia e não estão conscientes disso, ou seja, estão se envenenando e não sabem, certo? Esse é um problema seríssimo de saúde pública, que devia ser divulgado mais, porque as pessoas estão inconscientes disso. Elas comem esses produtos todos que estão no supermercado e não estão conscientes de que estão se empanturrando de açúcar. Estão tendo picos de insulina e não sabem nem por que estão tão gordas e obesas e sem energia e com diabetes mellitus. Geralmente em torno de 50, 60 anos é a fase em que a diabetes aparece. Nunca se teve tanta diabetes mellitus do tipo 2 no mundo como se tem hoje. Isso se deve ao consumo desenfreado de açúcar. Uma das causas, não é a única, claro, mas é uma das principais causas. O segundo veneno que nós vamos ver hoje, eu chamo veneno, gente, não quer dizer que você vai comer esses 3 alimentos hoje e vai se envenenar e vai cair duro no chão e morrer, não. Não é isso não. É um veneno insidioso. É um veneno que vai envenenando você dia a dia, bem pouquinho, devagarzinho, até chegar a um ponto em que você pode ficar doente. Isso depende de pessoa para pessoa. A resistência que a pessoa vai ter a essas toxinas é variável, a depender de sua estrutura física, a depender de sua genética, mas é fato que são toxinas e que estão te envenenando diariamente, paulatinamente. Isso pode levar até anos para que você fique doente. Não é algo que vai acontecer logo, que vai acontecer de repente, que você vai comer e vai morrer, não é isso. É um veneno insidioso. O segundo veneno insidioso que tem aí, que nós estamos vendo hoje, é o glutamato monossódico. Glutamato monossódico é uma toxina perigosíssima. Ela é uma excitotoxina. O que é que quer dizer isso? Ela excita as células. Ela excita as células do pâncreas, dando pico de insulina também, porque as células do pâncreas produzem insulina demais, estimuladas pelo glutamato. Nós já falamos isso aqui no vídeo de hoje. Um pico de insulina vai provocar no fígado uma reação de produção acentuada de triglicerídeos. O fígado converte a glicose em triglicerídeo, quer dizer, em gordura, transforma a glicose em gordura e deposita essa gordura no tecido adiposo, ou seja, você engorda. A insulina é um hormônio engordante. Eu não sei nem se existe essa palavra em português, engordante, mas acho que vocês entenderam. Insulina engorda. E quanto mais insulina você tem, mais facilmente você engorda e mais dificilmente você perde peso. Se você come glutamato monossódico todos os dias e você come sem perceber, porque ele está presente em quase todos os produtos que você compra no supermercado, tudo que vem em pacote, em caixinha, em saquinho, tem glutamato. E eles, inclusive, eles mudam o nome. Eles não colocam no rótulo o nome glutamato, porque já é sabido que o glutamato é um veneno, que é inclusive proibido em alguns países. Mas no Brasil, ele rola livremente aí em todos os lugares. Todos os temperos que você compra, esses temperos industrializados que você compra, possuem grande quantidade de glutamato. O glutamato monossódico, como realçador do sabor, ele dá muito prazer quando você come ele. Quando você bota glutamato em qualquer alimento, você come muito mais do que se não tivesse o glutamato. Ele é viciante.
Quanto mais você come glutamato, mais você quer comer glutamato. Ele impede a saciedade. Quando você ingere glutamato, ele vai lá no cérebro, aqui, numa regiãozinha que tem no hipotálamo, que é responsável pela saciedade e bloqueia a ação de um hormônio chamado leptina. Então, quanto mais você come glutamato, mais você fica insaciável em querer comer cada vez mais. Ele aumenta a voracidade pelo alimento, além de dar um sabor muito agradável para o alimento e faz com que você coma demais. E com isso você engorda. E com o pico de insulina que ele provoca, você vai engordar mais ainda e você também vai perturbar todo o metabolismo dos carboidratos e das gorduras. Então, são duas toxinas que trabalham em conjunto. O açúcar branco e o glutamato. Se você ingere as duas, a coisa vai ficar bem pior. Países como os Estados Unidos, que consomem ainda mais esses dois venenos, são países em que a grande maioria da população está muito, muito gorda. Isso é gravíssimo, porque isso vai abrir as portas para várias doenças. A obesidade é uma condição que faz com que você tenha mais facilidade em desenvolver várias doenças. É uma lista de doenças. Então, resumindo, o glutamato monossódico, ele é uma excitotoxina, fazendo com que o pâncreas mais facilmente produza picos de insulina. Esses picos de insulina vão engordar, vão depositar gordura nos adipócitos e vão também provocar resistência à insulina, e esse ciclo vicioso continua durante anos, muitas vezes, até o ponto em que você desenvolve a diabetes mellitus do tipo 2 e engorda também. Além disso, ele é um excitante cerebral. O glutamato monossódico, ele dá um barato, né, como o pessoal chama, um barato. A pessoa fica, sabe, se sentindo muito bem quando come ele. E esse bem-estar que ele traz é semelhante ao de drogas, como morfina e heroína. E eu não estou exagerando, isso são pesquisas científicas. Isso são pesquisas que foram feitas, que comprovaram esses efeitos, inclusive em ratos de laboratório. A terceira toxina perigosa que você come e muitas vezes não sabe que está comendo um veneno perigoso, são as gorduras trans. As gorduras trans são as gorduras ruins de verdade. Muito se tinha falado durante várias décadas sobre gorduras ruins, que são as gorduras que são ricas em colesterol, a gordura de origem animal, a manteiga, né, a banha de porco, aquela capa de gordura da picanha. Essa gordura, que é a gordura animal, que é a gordura saturada, foi considerada como uma vilã durante muito tempo. E hoje, esse conceito errado está caindo por terra. Pesquisas já estão comprovando que a gordura saturada não é ruim como se pensava. A gordura saturada, a gordura animal, ela pode fazer mal porque ela é uma fonte de muitas calorias, ela pode engordar se você comer muito, mas ela não é responsável por infarto nem AVC. Ela não é responsável pelas doenças cardiovasculares. As gorduras ruins que realmente podem provocar doenças cardíacas são as gorduras trans. E o que são gorduras trans? As gorduras trans são fabricadas pela indústria. Elas não são naturais. Dentre elas, as mais comuns que a gente conhece é o óleo refinado e a margarina. Eles são fabricados através de um processo em que você pega um óleo vegetal qualquer, pode ser um óleo de soja, pode ser um óleo de girassol, certo? Pode ser um óleo de arroz até, pode ser um óleo de gergelim, qualquer óleo que você pegar, qualquer óleo vegetal. E você pega esse óleo e você começa a hidrogenar, você coloca moléculas de hidrogênio, certo? Nesse óleo, e com o tempo o que é que vai acontecer? Ele deixa de ter uma configuração cis, isso aí na parte de química, é a configuração molecular cis, para ter uma configuração trans. E com isso deixa de ser oleoso e passa a ser cremoso. É esse o processo de fabricação da margarina. A margarina ela é fabricada através de um processo de hidrogenação, por isso que o nome é gordura vegetal hidrogenada, em que você coloca hidrogênio, você esquenta muito, depois resfria muito, várias vezes consecutivas, até que ela fique com aquela consistência pastosa. E quando isso acontece, quando você coloca hidrogênio, o que é que acontece? A gordura, ela dura mais tempo.
Essa é uma jogada, inclusive, financeira econômica, porque o óleo vai durar mais tempo na gôndola do supermercado sem se estragar. A margarina vai também durar mais tempo sem se estragar por conta da hidrogenação. Ela não fica rançosa facilmente. E isso faz com que o produto não seja perdido pela indústria que o fabrica. A margarina é a gordura trans do pior tipo que você possa imaginar. E a gordura trans, ela tem uma molécula muito parecida com a do plástico. A primeira coisa que ela faz quando entra dentro do seu corpo é envolver os tecidos, envolver as células e sufocar as células, literalmente. Ela sufoca as células, impede que o oxigênio chegue nas células e vai necrosando, fazendo pequenas necroses microscópicas que você não vai perceber com o tempo, você não vai ter nenhuma alteração naquele momento com isso, mas que paulatinamente pode ir destruindo tecidos nobres, como o cérebro, como os rins, como o tecido renal, certo? E outros delicados tecidos que tem no corpo da gente. Isso com o tempo, durante vários anos, durante décadas, você pode ter problemas graves no futuro com a deficiência nesses órgãos que vão ficando deteriorados com o tempo pelo consumo de margarina. A margarina, ela vai penetrando no corpo, certo? E vai obstruindo a microcirculação, que é a circulação dos pequenos vasos, dos vasos microscópicos, fazendo com que haja uma obstrução microscópica também, que você não vai ter nenhuma repercussão rapidamente, assim no momento, assim que você come, mas com o tempo vai provocando necroses microscópicas que vão se somando até que você possa ter problemas vasculares graves, inclusive em membros inferiores, certo? Aqueles que cursam com feridas na perna, com a perna vermelha e até com necrose na perna. Outra questão muito grave que ocorre com as gorduras trans é que a gordura trans, ela agride, ela é uma agressora, é uma toxina. Ela agride todas as células que elas vão encontrando pela frente, assim que entram no seu corpo. E existe um grupo de células muito delicadas que constituem a parede interna dos vasos sanguíneos, tanto as artérias quanto as veias. É o endotélio vascular. Essas células do endotélio vascular, elas são importantíssimas para o bom funcionamento de todo o sistema cardiovascular. Elas regulam a pressão arterial, elas são responsáveis pela contração das artérias para que você possa ter uma vasoconstrição ou uma vasodilatação. Elas são responsáveis também pela viscosidade sanguínea, elas controlam, elas regulam o quanto o sangue vai ficar mais ou menos viscoso. Então, as células do endotélio vascular são importantíssimas para a manutenção da boa saúde de todo o sistema cardiovascular. E essas células são agredidas pelas moléculas das gorduras trans. Isso aí, dia após dia. Todo dia o camarada come margarina. Vai agredindo essas células do endotélio vascular todo dia. E com isso vai acontecendo o quê? A parede, certo, das artérias começa a ficar enfraquecida. E elas começam a se deteriorar. E se a pessoa já tem uma deficiência de vitamina C, isso vai ficar ainda mais gritante. Isso pode abrir as portas para a formação das placas de ateroma, que são aquelas placas que se formam e que terminam ocluindo, ou seja, fechando os vasos, principalmente os vasos arteriais, ocorrendo o infarto ou o AVC. Quando esse fechamento, quando essa placa ela se forma em artérias que irrigam o coração, você vai ter infarto, o infarto do miocárdio. Quando você tem essas placas de ateroma se formando nos vasos que irrigam o cérebro, você vai ter um infarto cerebral. Então, o infarto cerebral é o que popularmente é conhecido como AVC, acidente vascular cerebral. Ok? Então, as gorduras trans são o grande vilão dos problemas cardiovasculares. E isso está sendo pouco divulgado. Daí a importância desse vídeo de hoje. Porque você está comendo veneno e não sabe. E o pior, as gorduras trans, elas são colocadas em vários alimentos. Gente, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer agora, mas é verdade. Eles colocam margarina na manteiga.
A manteiga, para não ficar rançosa facilmente, eles colocam às vezes metade de margarina e metade de manteiga. E você compra manteiga sem saber que está comprando, na realidade, metade margarina e metade manteiga. Isso é muito grave. Eles colocam gordura trans, eles colocam a gordura vegetal hidrogenada em tudo que você possa imaginar. Bolo, torta, empada, coxinha. Então, algumas pessoas dizem assim: ah, Marco, eu não como margarina, eu tirei margarina da minha casa, eu joguei fora, eu não como óleo refinado, eu só faço tudo no azeite de oliva. Mas se continuar comendo biscoito recheado, bolacha e todos esses produtos que estão aí no supermercado recheados de gordura trans, você vai abrir as portas para problemas cardíacos no futuro. É preciso que a gente tome consciência disso. Os óleos refinados, quando você cozinha com óleo, quando você frita principalmente com óleo, você está comendo gordura trans. E quando você pega um óleo refinado, certo? Qualquer desse tipo aí, qualquer tipo de óleo refinado, óleo de girassol, óleo de canola, que é um dos piores que tem, óleo de soja, o que é que vai acontecer? Você vai fritar, quando você coloca aquilo no fogo, vai acontecer o seguinte: vai piorar ainda mais a toxicidade daquela gordura trans. A gordura do óleo refinado vai ficar pior ainda, muito mais perigosa para a sua saúde. Ela vai agredir muito mais ainda a parede interna dos vasos sanguíneos, podendo facilitar que você tenha um infarto no futuro. E eu não estou querendo dizer aqui agora, gente, que você vai comer hoje margarina e amanhã você vai ter um infarto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Essa intoxicação, ela é diária, ela é insidiosa, ela vai acontecendo dia após dia, ela é intermitente, é uma intoxicação crônica. Você, muitas vezes, uma placa de ateroma que obstrui uma artéria coronária, por exemplo, ela passa 20 anos se formando. São 20 anos de batata frita todos os dias, 20 anos de gordura trans todos os dias, recheada de açúcar e glutamato monossódico. São 3 venenos que trabalham em conjunto para destruir a sua saúde. Vamos acordar para isso. Vamos tirar esses 3 venenos da sua vida, porque isso vai certamente reverter aquilo que possa estar em curso aí, para lá na frente, no futuro, você ficar doente. Pode reverter isso aí e você ter uma vida muito mais saudável pela frente. A gente não pode brincar com o poder das toxinas em destruir a nossa saúde. Nós precisamos, pelo contrário, comer muito alimento natural, comer muitas frutas e verduras, puras, orgânicas, cruas, para que a gente possa encher nosso corpo de fitonutrientes, de polifenóis, de flavonoides, de bioflavonoides, de antioxidantes, para reverter todo esse processo de deterioração que essas comidas provocam. A romã, por exemplo, é excelente para reverter exatamente o dano que as gorduras trans fazem na parede interna, no endotélio vascular das artérias. É fantástico, existem trabalhos científicos sobre isso. Tanto o suco de romã, quanto você comer a romã, ou você pode também manipular na farmácia de manipulação a romã também, na forma de extrato seco, que é um alimento na verdade, é um alimento que é um remédio e que atua revertendo a formação da placa de ateroma. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é muito interessante essa pesquisa que foi feita. Essas pesquisas, são várias pesquisas que foram feitas nesse sentido, ok? Então, gente, nós estamos diante de venenos e precisamos parar de comer esses venenos. Não quero dizer que se você comer uma vez perdida, uma batata frita, você vai morrer, não é isso. Mas todo dia, todo santo dia comer gordura trans, todo santo dia comer açúcar, todo santo dia se empanturrar de glutamato monossódico, que está lá presente no molho shoyu. O shoyu é riquíssimo em glutamato, eles botam muito glutamato no shoyu. Agora, a boa notícia é que você não precisa deixar de comer o seu sushi e você não precisa deixar de colocar o molho shoyu, porque existe o shoyu sem glutamato. É só você comprar nas casas de produto natural, ok? É preciso estar de olho, tomar consciência. É a consciência alimentar. É o tema desse vídeo de hoje também. Eu falei sobre a consciência alimentar em outro vídeo. A importância que tem você ler os rótulos, você selecionar aquilo que você vai comer. Então, a gordura trans é o grande vilão das doenças cardiovasculares.
não é o colesterol. Aliás, as gorduras trans não têm nenhum colesterol, que são de origem vegetal, ok? Esse é o recado de hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês aqui esse conhecimento. Espero que vocês comam comidas mais saudáveis no seu dia a dia, para que vocês possam ter uma saúde maravilhosa e poderem viver a vida em plenitude, com o máximo do potencial de vocês, ok? Se você gostou desse vídeo, peço para que você compartilhe, clique aí do lado direito, na parte de baixo aí da tela, do lado direito, para se inscrever em nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, você vai receber nossos vídeos assim que eles forem postados, ok? Fico muito feliz e desejo a todos vocês uma boa noite. Um grande abraço.